A paz de Deus, querido, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te bendiga, como diz esses dias nós estávamos na nossa igreja com vários porto-riquenhos, tinha até um pessoal do México também, e aí ouvimos muitas falas em espanhol, né? Que Deus te bendiga, que Deus te abençoe. Hoje, mais um dia da nossa série devocional e com um tema que eu gostei demais desse tema. Obediência, uma prova de amor. Meu Deus, essa série ela tá me surpreendendo. E nessa surpresa, hoje nós vamos falar sobre o sobrenatural. Nós vamos falar sobre o que gera o sobrenatural através da obediência, como é gerado. Só que antes de eu iniciar, eu quero lembrar para você se inscrever aqui no nosso canal. Se você puder compartilhar este vídeo, tá? E embaixo aqui na descrição você vai ver um link com o nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp, lá eu compartilho imagens, fotos, né? E inclusive os devocionais eu compartilho com um pouco de exclusividade, tá? Então, se você tem interesse de estar no nosso grupo, de participar do nosso grupo, nós iremos, inclusive, nos próximos dias, abrir torres de oração. E se você precisa, né, de intercessão, de ajuda, nós nos colocaremos à disposição para ajudar em oração todos que precisam. E hoje o nosso tema é obediência libera o sobrenatural. Irmãos, eu quero dizer para você que quando eu digo que Deus está surpreendendo, eu quero dizer para você que eu tenho alguns poucos anos de cristão convertido na fé, aí poucos anos, acredito que uns 13, 14 anos por aí. Minha esposa que lembra todas as datas, eu nunca sei com precisão, ela lembra de todas. E eu nunca havia entendido o poder da obediência como eu estou entendendo nesse tempo, nesse momento, buscando conhecimento e entendimento. Eu nunca havia entendido que a obediência, que obedecer poderia mudar o ambiente, poderia mudar um contexto, poderia mudar uma situação. A obediência ela pode liberar o sobrenatural. E esse é o tema de hoje da nossa série, do nosso devocional. Obediência libera o sobrenatural. E eu queria fazer esse apelo para você, tá? De compartilhar esse vídeo. Hoje eu preciso da sua ajuda para compartilhar, porque nós precisamos acelerar um pouco esse canal, acelerar o compartilhamento, para que mais pessoas consigam ouvir, que elas consigam ser instruídas, que elas consigam ser abençoadas através da palavra de Deus. Eu sou apenas um veículo, um canal para isso, tá? E eu queria ler com você João, capítulo 2, o versículo é o 5º, é o versículo 5. Se você puder abrir comigo,
A palavra vai dizer: sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, passai, fazei aqui, né? Em outra versão, acredito que na NVI, a palavra vai dizer: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar, que basicamente é o mesmo contexto com outras palavras. Aqui nós estamos falando e vendo o primeiro milagre de Jesus. É o milagre que ele está em um casamento em Caná da Galileia, junto com sua mãe Maria. E ali Jesus estava como um convidado. Escute isso, entenda cada detalhe. Jesus estava como um convidado. E ali, quando ele recebe a notícia que o vinho acabou, ele age. E hoje o nosso devocional é sobre a obediência e sobre como ela libera o sobrenatural. Perdão. Quantas vezes nós pedimos milagres, mas a gente ignora as instruções de Deus? Quantas vezes nós queremos transformação, mas nós não obedecemos à direção? Aqui, nesse casamento em Caná, o vinho ele havia acabado, como eu havia dito para você, mas Jesus ele estava lá. E o milagre só aconteceu depois da obediência simples e uma instrução estranha. Porque Jesus disse aos serviçais, ao mestre-sala, dizendo, deixa eu ler aqui para você. Encham as taças com água. Encham as talhas com água. E para aqueles serviçais, para aqueles homens, era uma instrução estranha, eles não entendiam, mas obedeceram. E a obediência, ela vem sempre antes da manifestação. Ah, meu Deus. Queridos, essa frase ela é tão poderosa. Eu estou começando, olha aí, eu vou fazer 13, 14 anos, se eu não me engano, de cristão. Eu estou começando a entender essa frase. A obediência vem sempre antes da manifestação. Maria não argumentava, ela em momento nenhum tentou argumentar com Jesus. Ela apenas olha para os servos e diz: façam tudo, versículo 5 que nós lemos, que ele disser. Tudo que ele pediu, vocês façam. A instrução aqui era natural. Encham as talhas de água. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas a consequência foi sobrenatural. O vinho da melhor qualidade foi gerado. Então, o que eu quero que você entenda nessa manhã, e uma das coisas que eu quero incutir na sua mente, que você precisa entender, é que você vai receber comandos, instruções naturais que estão dentro da sua capacidade, como não ceda, como não vá para lá, não atenda, sim, não faça isso, não fale, ou fale, largue, solte. Instruções como doe, abençoe, ore. Instruções como
abandone, largue. Não faça isso. E dentro dessas instruções naturais, a consequência será sobrenatural. Deus vai fazer um milagre através de nós e da nossa vida e para a nossa vida. Quando nós decidimos obedecer, porque a obediência ela vem também pela confiança. Nós falamos isso há uns dias atrás. E eu decidi obedecer é decidir confiar em Deus, dizer, Senhor, toma o controle. Eu citei um exemplo de obedecer, mas eu posso citar vários exemplos. O exemplo que eu citei de obedecer há uns dias atrás foi de subir na maior montanha que você pode imaginar, uma montanha que está sobre as nuvens, e Deus dizer para você, pule, e você pular sem nenhum equipamento de segurança. Mas obedecer também seria estar num carro em alta velocidade, numa estrada que você não vê o fim. Deus diz, solte, e você solta o volante, ou solta os pedais. Muitas vezes o que nós esperamos é algo extraordinário de Deus, uma manifestação da glória dele para uma instrução ou um comando, mas não estamos dispostos a obedecer nem no ordinário. Imagine no sobrenatural ou no extraordinário. Muitas vezes nós não estamos dispostos a obedecer nem no mínimo detalhe. Aqui eles não precisaram de muito, eles só precisaram de um simples comando natural. Uma instrução simples: encham as talhas com água. E a consequência ela foi sobrenatural. O milagre ele não veio da água, ele não veio de Maria. O milagre ele veio da obediência ao comando de Jesus. O milagre ele veio da obediência do comando. A obediência ela é a chave que vai abrir as portas do invisível para a gente. O que você ainda não consegue enxergar, e Deus está me mostrando isso todo dia. Ontem mesmo foi um dia que eu senti de Deus esse invisível. Eu não conseguia ver o que poderia acontecer em uma certa situação e eu simplesmente mantive minha postura, entendi que a obediência era a chave para o invisível, para o que eu não consigo ver, entender, imaginar. Ela abre essas portas do invisível. Ela transforma a água comum em vinho novo e ela transforma limitação humana em recursos do céu. Sabe o que você não consegue mais fazer e você clama todos os dias, você pede ao Senhor por mudança, sabe? Obedeça ao Senhor que isso vai mudar, as limitações humanas, elas irão ser transformadas, os recursos irão chegar como uma água que é transformada em vinho novo. O que eu quero dizer para você é que a obediência ela abre os caminhos para o milagre, ela libera literalmente o sobrenatural. Em João aqui 2,5, o único comando registrado nas Escrituras de Maria, nas Escrituras, é esse. Essa é a única vez que você vai ver Maria dando um comando na Bíblia. E um chamado também à obediência. Ela não disse creiam, esperem, contem as necessidades de vocês para Ele.
Ela não disse, peguem na orla do manto dele, não. Só disse, faça o que ele disser. Sigam as instruções. Quantas vezes você não ouviu pregações? Quantas vezes você não ouviu mensagens? Quantas mensagens você já não ouviu? Porque hoje eu com 13 anos, 14, eu não lembro bem, já de cristão, eu não consigo contabilizar quantos cultos eu participei, quantas mensagens eu já ouvi. Então, na maioria das vezes, nós recebemos instruções claras. E eu quero dizer agora para você, debaixo de céus abertos e como um profeta, sobre a sua vida, sobre a sua casa, e eu quero declarar que você não precisa mais ouvir uma sequer mensagem. Talvez você não precisaria ouvir esse devocional hoje. Você só precisa obedecer o comando de Deus. Você não precisa mais ouvir uma mensagem para obedecer. Faça. Deus está nos chamando para a obediência, para liberar o sobrenatural. Você não precisa mais ouvir. Eu não estou dizendo que você não precisa mais ouvir mensagem nenhuma, não. Eu estou te dizendo sobre isso, sobre obedecer. Você não precisa ouvir mais mensagens sobre isso, porque é simples, é natural as instruções. Deus jamais vai te pedir algo que você não consiga realizar. Meu Deus, eu lembro quanto eu estava na beira do pecado, na beira de cair. E o Senhor disse, até o coração esquentava. E aí a gente acha que é o nervosismo, mas é o coração esquentando, é Deus dizendo, não vai, não faz. Aqui, nesse texto, nós vamos encontrar um verbo grego, um verbo que vai estar correlacionado a fazer, que se chama, no grego, poieo, que aqui ele está no imperativo, é uma ação imediata, sem hesitação. O verbo fazer, façam tudo o que ele disser, é relacionado a esse termo grego, poieo, que vai estar aqui no imperativo, né? Ou seja, é uma ação imediata, sem hesitação. No reino, quem obedece, querido, ele acessa o que está além do natural. No reino, quem obedece, ele acessa o que está além do natural. Você libera o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Em Isaías capítulo 1, versículo 19, a Bíblia vai dizer, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. A obediência, ela não só traz consigo, nós vamos falar um pouco mais à frente nos temas que nós vamos decorrer nessa série. Falta ainda aí um pouco mais de dias para nós conseguirmos mergulhar no que Deus tem para nós através dessa série. E nós vamos falar sobre o que também a obediência libera. A obediência libera prosperidade. A obediência ela libera bênção sem medida. Obedecer hoje para você é a melhor opção. Deuteronômio, capítulo 28, o versículo 1 e o versículo 2 vai dizer, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão.
Em Hebreus capítulo 11, a palavra vai dizer que no versículo 8, Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não pudesse mais onde estava indo, não pudesse saber mais onde estava indo. Ele recebeu aquele lugar como herança. E se nós formos entender aqui, de Gênesis a Apocalipse, o sobrenatural ele sempre foi ativado por obediência incondicional. Abraão obedece e recebe uma nação. Se nós formos entender Josué capítulo 6, o versículo 20, a Bíblia vai dizer que quando o povo ouviu o som das trombetas, ele gritou com todas as suas forças e o muro caiu. Após receber aqui a instrução absurda de dar voltas em silêncio sobre os muros, Josué grita e vê os muros caírem. Maria diz: façam, e o vinho nasce, o vinho do milagre, o milagre acontece com o vinho novo. Em Lucas 5, nós vamos ver o milagre lá de Pedro, onde Lucas 5:5, a palavra vai dizer que Simeão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Pedro lança a rede e a abundância vem. Abraão obedece e recebe uma nação. Josué grita e vê os muros caírem. Maria diz: façam, e o vinho novo nasce. A instrução sempre precede o milagre. O comando sempre precede o milagre. E obedecer é a chave que libera para esse milagre. Eu ainda estou aqui com o meu post-it, com esse lembrete, que desde o primeiro dia Deus me deu esse comando, essa mensagem, e eu estou aqui. Tá aqui na minha mesa aqui do escritório. Obedecer é a chave. Deus não responde à religiosidade emocional, ele não move nada quando ele não encontra fé e obediência. Deus, não adianta você chorar, não adianta você se espernear, não adianta. A misericórdia de Deus, ela não gera milagres. Entenda isso. Misericórdia, ela não gera milagre. O que gera milagre é fé e obediência. Existe um fato inusitado, e eu quero já orar para a gente encerrar, estou caminhando para o final, que diz, isso aí é neurociência que fala, tá? Que é comprovado que a prática da ação imediata a comandos confiáveis ativa regiões do cérebro ligadas à confiança e segurança. Ou seja, quanto mais obedecemos a Deus, mais fortalecemos a nossa fé. A prática da ação imediata a comandos confiáveis ativa regiões cerebrais ligadas à confiança, à segurança. E é por isso que eu quero declarar sobre você, sobre a sua casa. Um tempo de obediência para liberar o sobrenatural.
Às vezes você está com um caso antigo para resolver, com um milagre antigo para ser resolvido, para ser ativado. Às vezes você está aí precisando de um sobrenatural, precisando de algo que venha do céu. Às vezes você está precisando de um socorro urgente, mas não está disposto a obedecer. E é por isso que hoje eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, imperando a obediência, um sentimento, um convencimento de que obedecer e obediência é a chave para liberar o sobrenatural e ativar a fé de vocês. Receba isso em nome de Jesus. Seu filho só vai mudar quando ele passar a obedecer, não só a você, mas o Espírito Santo. Você só vai receber os milagres, as causas, quando você passar a obedecer. Você vai ver que a obediência ela vai transformar os ambientes, ela vai transformar o ambiente da sua casa, ela vai transformar quem você é, ela vai transformar seu relacionamento, seu casamento. Você vai entender que obedecer a Deus não é fazer a sua vontade pensada, mas é fazer aquilo que Deus revela ao seu coração. Eu sempre digo isso e eu respeito quem já sentiu e quem já teve essa experiência. Eu nunca vivi a experiência de ouvir Deus falar no meu ouvido. Eu conheço homens e mulheres que já ouviram e eu respeito isso. Não tenho nada contra, mas eu nunca ouvi Deus falar no meu ouvido dizendo, faça, pare. Não, nunca ouvi uma voz celestial, nada. Mas é incrível, quando eu peço resposta a Deus ou quando eu oro por algo, é sobrenatural, é extraordinário. Eu já sinto a certeza no meu coração, eu já sinto a paz de fazer o que é certo. E ali eu entendo que esse é o comando de Deus. Esse é o comando de Deus. Eu lembro muito bem uma vez que eu fui comprar um carro. E eu, na hora de comprar esse carro, eu disse, Senhor, se esse carro for para mim, confirma no meu coração. Era um carro usado, eu tinha medo de dar problema. E aí, na mesma hora, eu senti no coração de não comprar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu senti no coração uma incerteza. Eu continuei pensando, esse carro não é para mim. Esse carro não é para mim. Não é para mim. Esse carro não é para mim. Mas eu vou comprar. Porque está num preço bom, porque é uma oportunidade. Irmãos, só frustração. Só frustração. Mas eu já senti no coração uma resposta de Deus positiva várias vezes. Quando eu disse, Senhor, se for de Deus para mim, me diz, Senhor. Em espírito isso. Às vezes no próprio ambiente, prestes a tomar a decisão. E aí a certeza no coração, aquela coisa, aquela paz. Paz. Sabe? Aquele paz. Eu não sentia culpa, eu não sentia medo de fazer. Essa é a resposta de Deus para mim. É assim que Deus fala comigo. Como eu lhe disse, eu nunca ouvi uma voz. E respeito se você já ouviu. Mas hoje eu quero que você sinta essa certeza, essa paz e receba a resposta de Deus sobre o que você precisa fazer e obedeça às instruções para liberar o milagre, o sobrenatural de Deus na sua vida. Umas simples instruções que é natural para você,
porque Deus vai te pedir algo natural, algo dentro da tua capacidade. Vai liberar uma porta, uma janela, vai ser aberta uma lacuna espiritual onde você vai ter aí uma manifestação sobrenatural e até mesmo um milagre de Deus, porque a instrução sempre precede o milagre. E a instrução, a obediência, ela sempre encontra a fé e a confiança, que vai mover o sobrenatural e gerar bênçãos sem medidas para a sua casa e sua vida. Por isso nós vamos declarar hoje, em nome de Jesus, eu quero que você repita isso comigo: a minha obediência vai abrir caminhos para o sobrenatural. Amém, Jesus, amém. Nós confiamos em Ti, Senhor. Deus, Ele quer encher todas as talhas vazias da sua casa, da sua vida, suprir todas as necessidades. Você precisa confiar e fazer o que Ele mandar. Você precisa obedecer e fazer o que Ele mandar, porque pode até parecer confuso, você pode até não entender, pode até ser ilógico, irracional, mas Deus vai te mostrar. Pode ser invisível, mas Deus vai te mostrar que através da sua obediência, o milagre ele vai ser liberado e vai ser manifesto. Deus vai fazer o vinho novo. Deus vai fazer o vinho novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, querido. Pai, nessa manhã nós declaramos sobre nossa vida obediência. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo caminho que o Senhor nos coloca. Nós, Pai, nessa manhã, nós liberamos, Senhor, sobre cada vida, cada coração, cada pessoa, cada, Senhor, uma que ouve esse vídeo, que assiste esse vídeo e ouve minha voz, o áudio desse vídeo. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Nós liberamos agora, Senhor, em nome de Jesus, a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada casa representada. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a obedecer, mesmo quando as instruções parecem simples demais ou até mesmo confusas demais. Senhor, nós não queremos ser cristãos limitados ao Teu poder, à Tua glória. Nós queremos agir no sobrenatural, no que não é lógico. Nós queremos ser, Senhor, em nome de Jesus, manifestante de milagres por onde nós passarmos através da nossa fé e da nossa obediência. Milagres que o Senhor irá fazer e nós seremos ali pessoas que criam, que geram um ambiente de milagres, Senhor. Pai, nós queremos declarar hoje que nós iremos fazer tudo que o Senhor nos mandar. Por onde a obediência acontecer, ali também acontecerá a manifestação do Teu milagre. Oh, aleluia! Espírito Santo, vem sobre cada família, sobre cada casa, transforma, Senhor, a fé, transforma, Senhor, em ação, transforma a fé em ação, manifesta sobre cada residência, sobre cada família, sobre cada coração, Deus, a obediência, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Manifesta o céu sobre os lugares, sobre, Pai, cada cidade, cada bairro, em nome de Jesus, onde a Tua obediência, onde a obediência dos Teus filhos imperar ali, o sobrenatural do Senhor também será manifestado. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus, assim nós declaramos em nome de Jesus
Pai, milagres, manifestação da tua graça e poder sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada família, sobre cada pessoa, em nome de Jesus, sobre cada causa, sobre cada necessidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido. Que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.